o abraçar, este profeta, Deus o chama como voz profética no meio do seu povo, em um momento que eu tenho certeza que nenhum de nós queria se levantar. O povo do profeta Abacuque, o povo de Judá, era um povo que estava vivendo uma realidade parecida com a nossa nos dias de hoje. O texto do capítulo 1 vai nos dizer que a realidade de Judá era a seguinte: o povo vivia em injustiça, o povo vivia mergulhado na violência, o povo vivia sobre um governo que distorcia a verdade, o inocente não era levado em conta e a sentença dos juízes era favorável àqueles que compravam. É um tempo parecido com o nosso. O reino de Judá não buscava mais a Deus. Era um período em que os governantes tinham se corrompido, o povo tinha virado as costas para Deus, e era necessário então que Deus levantasse alguém como voz profética para anunciar a vontade de Deus. Deus então busca este homem, Deus então busca Abacuque, e quando Deus o levanta, Abacuque, sabendo da realidade que estava o povo, Abacuque não vai julgar o povo, Abacuque não vai condenar o povo, mas Abacuque começa um clamor a Deus e diz: meu Deus, esse é o teu povo, meu Deus. E quando Abacuque está nesse diálogo pedindo pelo povo, Deus manifesta a sua vontade, Deus revela aquilo que iria fazer sobre Judá, e Deus diz assim para Abacuque: Abacuque, eu vou punir a transgressão do povo, eu vou trazer sobre ele os caldeus, uma nação que é amarga, um povo cujo cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, um povo que é mais sagaz do que os lobos. E quando este profeta, intercedendo pelo povo, escuta que Deus ia punir o povo, ele diz: meu Deus, tu és o protetor do povo, tu és o santo de Israel, tu és o nosso Deus, tu vais forçar os caldeus contra o teu povo. Aleluia. Abacuque faz este questionamento com Deus, Deus fica em silêncio. Abacuque então se refugia em um local seguro, e quando Abacuque estava neste local seguro, só tinha uma coisa que ele queria ouvir. O que era, irmão Gleison? Uma resposta de Deus ao seu questionamento. Tem alguém esperando uma resposta de Deus essa noite? Tem alguém que ainda espera ouvir Deus essa noite? Aleluia! Abacuque estava em Signote, local de segurança, esperando ouvir a voz de Deus. O povo estava sentenciado, mas Abacuque ainda tinha fé que Deus faria alguma coisa. E Deus então se manifesta mais uma vez, e no capítulo 2, versículo 4, ele diz a Abacuque: o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Essa é a resposta de Deus essa noite para você. O justo, ele vive pela fé. O sistema é o contrário. Todos tinham deixado Deus, nada parecia favorável, e Deus diz: olha, Abacuque, o justo, ele vive pela fé. É pela fé que nós ainda estamos de pé. Aleluia. É pela fé que nós chegamos aqui essa noite. Foi pela fé que este homem de Deus assim montou esta programação. É pela fé que Deus nos levanta para anunciar a sua palavra. Mas como ter fé quando tudo é contrário?
Quando nós nos apossamos desta palavra, quando nós passamos a viver com fé, o inferno ele não pode nos parar, a doença ela não pode nos parar, a calúnia, a acusação, a perseguição ela não pode nos parar. O mundo ele não pode parar uma igreja que vive pela fé. O apóstolo João, sabendo disso, ele escreve em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, e ele diz: os que são nascidos de Deus vence o mundo, e é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! É pela fé que nós vencemos. É pela fé que nós conseguimos enxergar aquilo que ninguém mais consegue ver. É pela fé que você ainda acredita no seu Deus. É pela fé. Paulo diz que o justo ele não anda pela vista, mas ele anda pela fé. Oh, glória a Deus. Aleluia. A gente olha para este livro de Abacuque, um livro tão pequeno, mas um livro tão importante, um livro tão profético. Quando nós nos detemos em estudar este livro, vai ter no mínimo 4 grandes versículos importantíssimos, conhecidos por toda esta igreja. Dos 4 versículos que eu vou citar esta noite, 2 deles foram tomados para o Novo Testamento. O primeiro versículo que eu quero trazer à sua memória é o versículo 3 do capítulo 2, quando Deus diz que existe um tempo determinado para a visão, e que ela falará até o final, e que ela não mentirá, e se tardar espera, porque ela virá. Esta mensagem escrita por Abacuque em seu versículo 3 do capítulo 2, ela é tomada também pelo autor dos Hebreus, porque ele no capítulo 10, versículo 37, ele falando a respeito da volta do Senhor Jesus, ele diz que ele há de vir e não tardará. O autor de Hebreus bebe do conhecimento da profecia de Abacuque e diz: ele está voltando, parece que está tardando, mas não está, ele vem. O segundo versículo que eu quero citar é o versículo 4 do capítulo 2. Já foi frisado essa noite: o justo ele vive pela fé. Paulo, tomando posse desse versículo, ele constitui a carta aos Romanos. A carta aos Romanos é escrita em cima desse versículo: o justo viverá pela fé. No capítulo 1, versículo 17, ele diz: o justo viverá pela fé. O autor, o Hebreus, também bebendo deste conhecimento, ele diz no versículo 38 do capítulo 10: o justo viverá pela fé. Paulo tinha esse entendimento, que somente pela fé a gente consegue viver. O terceiro versículo de Abacuque que vai nos marcar é o lido esta noite, é o versículo 2 do capítulo 3, quando o profeta diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra. No decorrer dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Nós vamos já discorrer em cima desse versículo. E o quarto versículo, como eu tinha dito que seria 4, é o versículo 17 e 18 do capítulo 3. Ele já foi cantado aqui esta noite. É um dos mais belos poemas, que é título de mensagem de louvor, porque Abacuque, quando escreve este cântico no versículo 17 e 18, ele escreve o que ele estava vivendo. Uma coisa é você falar da realidade de alguém, e outra coisa é você descrever a sua realidade. Quando Abacuque cita o versículo 17, ele começa dizendo: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento,
as ovelhas sejam arrebatadas da manada, e não haja vacas no curral. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. A situação pode estar difícil, mas este ministério se alegra no Senhor. A situação não pode estar fácil, mas essas senhoras se alegram em Deus. Esta igreja exulta no Senhor. Por mais que o clima não seja favorável lá fora, aqui dentro tem uma igreja que vive pela fé e diz: pode faltar tudo, mas eu me alegro em Deus. Pode fechar-se todas as portas, mas eu ainda confio nele. Pode não ter mantimento, mas ele é a minha fé. Pode não ter saúde, mas eu glorifico ele. Pode não ter nada em casa, mas ele ainda é a minha salvação. Oh, da caçula da minha neve. Quem pode glorificar ele? Quem já viveu essa realidade? Você já viveu essa realidade? De glorificar realmente no extremo desse? Se você viveu, meu filho, você glorifique, porque você sabe de onde Deus lhe tirou. Você sabe o que Ele fez por você. Independente da situação, esta igreja se alegra no Senhor. Exulta no Deus da sua salvação. Este profeta, queridos, ele faz uma oração a Deus. No capítulo 3, ele inicia dizendo: oração do profeta Abacuque, quando estava em Signote, um local de refúgio. E este homem, em oração, ele faz um pedido ousado a Deus, um pedido que Deus escutou, anotou em seu caderno, e desde o dia que foi pedido até hoje, tem acontecido. O profeta olhou para a obra, o profeta olhou para o seu povo, o profeta olhou para a situação e disse: Deus, aviva a tua obra. Deus, aviva a tua obra. Aleluia. Sexto século antes de Cristo, já estamos no século 21, mas esse pedido de Abacuque, Deus tem respondido de tal maneira que os séculos têm passado e todos eles têm contado com a resposta de Deus neste século. Desde quando Abacuque pediu até hoje, todo século traz o traço do avivamento pedido por este profeta. Aleluia. Mas para que a gente possamos entender o que é realmente avivamento, o que significa realmente esse pedido, quando ele diz aviva a tua obra, nós temos que entender que a palavra avivamento, derivado de aviva, ela não vai estar aqui no hebraico nesta Bíblia. A gente vai ver aqui aviva, a gente vai entender esta palavra aviva como quatro significados. Aviva significa prosperar. Diga comigo, prosperar. Aviva significa sustentar. Diga comigo, sustentar. Aviva significa preservar. Diga comigo, preservar. E aviva significa sarar. Diga comigo, sarar. O profeta estava dizendo: Deus, sara o meu povo, preserva o meu povo, sustenta o meu povo, Deus, faz este povo prosperar. Era um profeta pedindo a Deus pelo povo que não tinha mais jeito, e Deus diz: eu vou anotar, e cada século que passar, a história vai contar que eu a viver. Oh, glória. Irmão, você pedir por você é uma coisa, mas você pedir pelos demais, aviva a obra, ou pedido ousado. Mas tem dia que a gente tem que ser ousado, não tem, irmãos? Não tem, irmãos?
Quando nós olhamos para os séculos, esse pedido de Abacuque aviva, ele vai estar registrado. Vamos começar aqui pegando o século I. Século I, Abacuque já tinha pedido: aviva a tua obra. Então estava o povo reunido, e vindo o dia de Pentecoste, o Espírito desceu sobre eles. Foram banhados e batizados com o Espírito Santo. Deus avivou os apóstolos, a obra prosperou, o Evangelho ganhou força. Era Deus dizendo: eu estou avivando no século I. Eu estou avivando no século I. Abacuque pediu. Depois veio o século II e o século III. E Abacuque ainda está pedindo: aviva a obra. Século II e século III vai ser marcado pelo avivamento da palavra. Uma época de perseguição, irmãos indo para a fogueira, irmãos sendo decapitados, família sendo destruída. Mas o pedido de Abacuque era: aviva a tua obra, Senhor. Deus levanta os nossos irmãos, Pai da fé, e eles sustentam a obra através da palavra. Se levanta Tertuliano, se levanta Irineu de Lyon, se levanta Orígenes, se levanta Alexandre, Clemente de Alexandria, e esses pais da fé estão dizendo: nós vamos sustentar a obra, a palavra sustenta eles. Século II e III é marcado pelo avivamento da palavra. Homens corajosos que sabiam que iam para a cova dos leões, que sabiam que iam ser decapitados, que sabiam que iam ser destruídos, mas ele dizia: nós não soltamos a palavra, nós morreremos por esta palavra. Século II e III, a palavra ela cresce em meio às perseguições. Vem o século IV, vem o século V, e quando nós falamos de século IV e século V, as perseguições ainda estão grandes. Parecia que a palavra não ia ser sustentada, mas o dono da obra, ele se manifesta. Ele salva o imperador Constantino, o evangelho eclode e floresce, a obra é avivada, porque o profeta disse: aviva a tua obra, sustenta a tua palavra, sustenta o teu povo. Achavam que a obra ia parar, mas século IV e século V é um período em que Deus salva o primeiro César Romano a confessar o seu nome. A igreja vira religião oficial. Era Deus dizendo: tu pediu Abacuque, eu estou fazendo a obra crescer. Tu pediu Abacuque, eu estou fazendo a obra prosperar. Parecia que não ia, mas agora ela é religião oficial. Vem o século VII, e neste século VII, quando parecia que não ia dar mais certo, Deus levanta o monasticismo, monges que tentam viver o primeiro amor, tentam viver o avivamento. Vem o século VIII, Deus levanta um missionário Santição e ele evangeliza a Alemanha. Vem o século IX, Deus levanta outro missionário, Cirilo, e ele evangeliza os povos eslavos, surge o avivamento nos povos eslavos. Vem o século X, e Deus manda um avivamento para a Rússia. Vem o século XI, Deus manda um avivamento para a Inglaterra. Vem o século XII, Deus manda um avivamento para a França. Se levanta Pedro Valdo e acontece o avivamento. Vem o século XIII, e a Europa ela é tomada por um avivamento que marcaria a chegada dos reformadores. Vem o século XIV, e Deus levanta John Wycliffe e ele aviva com a palavra. Vem o século XV, Deus levanta John Hus, Jerônimo Savonarola, e eles com a palavra promovem o avivamento. Vem o século XVI, Deus levanta Martinho Lutero e ele promove a reforma protestante. 31 de outubro de 1516, Deus aviva a obra, a reforma protestante acontece. Era Deus dizendo: eu estou avivando a obra, eu estou avivando a obra, eu ainda vivo a obra. Era a caçada da medalha. Vem o século XVII, Deus promove o avivamento.
Batista. Vem o século XVIII, Deus levanta John Wesley. Vem o século XIX, Deus levanta Charles Spurgeon. E quando todos achavam que ia parar por aí, vem no século XX, Estados Unidos da América, Rua Azusa. O povo tinha parado de buscar os dons, mas nesta Rua Azusa, século XX, Deus manifesta um avivamento parecido com o dia de Pentecostes. Quem estava reunido na casa foram tomados pelo Espírito, começaram a falar em línguas. Esse avivamento marcou a história do pentecostalismo. É justamente de lá que vêm os pais da Assembleia de Deus, Daniel Berto e Gunnar Wingre, banhado por esse Espírito, por esse avivamento pentecostal. Chega no Brasil em 1910, fundam a Igreja Assembleia de Deus, berço do pentecostalismo, berço do Espírito Santo, berço dos dons, e até hoje tem uma igreja pentecostal. O século XX passa, chega o século XXI, e nós ainda estamos vivendo o movimento do Espírito. Neste século XXI, a promessa de Joel 2 ainda continua latente: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Onde estão os assembleianos que são pentecostal? Onde estão os assembleianos que ainda vivem o avivamento, que ainda creem em línguas estranhas, que ainda profetizam, que ainda marcham, que ainda desfiguram e salvam? Aqui está o pentecostal que acredita no movimento do Espírito, que vive para a glória de Deus. Você é pentecostal? Glorifica o nome dele. Eu vou tomar água e você glorifica. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Sustenta, preserva, sara, prospera a tua obra. E quando nós olhamos para esse pedido, a gente vê 26 de outubro de 2023, e Deus tem avivado a obra, tem avivado as nossas vidas. Não tem nada mais importante e mais gratificante quando o Espírito te enche e tu fala as línguas do céu. Quando Ele te revela o mistério e tu profetiza. Quando Ele te revela em sonho e tu entrega a igreja. Quando Ele te toma na casa dele e tu fala o que Ele manda. Oh, glória a Deus. E a gente vai querendo se esconder e dizer que isso ficou para trás. Mas aqui está uma igreja cujo espírito pentecostal ainda queima e arde. Oh, glória! Eu vou ser sucinto em minhas palavras. Já deu 9, né? Está dando 9. Aleluia, Jesus. É interessante que no ano passado eu estava procurando uma mensagem para pregar. E Deus usou o presbítero Francisco de Maria um dia antes e ele me deu a mensagem. Eu tinha preparado um texto para falar sobre Estevão, mas domingo lá na Flamenga, Deus usou o seu servo irmão Assis, me disse: é aqui que tu vai pregar. E aqui estou eu. Nós íamos falar a respeito de 4 segredos de um verdadeiro avivamento. Diga comigo: 4 segredos de um verdadeiro avivamento. Ei, irmão, as coisas de Deus têm segredo. O que é que Ele diz? Me busca de madrugada. O segredo de Deus é para quem busca. O primeiro segredo para o avivamento chama-se oração. Diga comigo: orar. Mais forte: orar. O profeta estava orando por um avivamento. Orando por um avivamento. Quando eu falar avivamento, você entenda: preservar,
sustentar, sarar e prosperar. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e o primeiro avivamento através da oração é justamente com o profeta da água, Moisés, porque ele está diante do mar vermelho, parecia que ia morrer, porque viam seus inimigos e o mar não ia se abrir. Mas o capítulo 14 de Êxodo diz que ele clama, que ele ora a Deus. Acontece o primeiro avivamento, preservação da vida do seu povo. Segundo avivamento que eu quero falar é com o profeta do fogo, Elias. 1 Reis 18 vai dizer que o povo era sedento de avivamento porque estava na idolatria. Mas quando este profeta estava no Carmelo, ele ora a Deus e Deus responde com fogo. Aconteceu o avivamento. O autor de Crônicas, 2 Crônicas 7,14, ele vai dizer: se o meu povo que chama-se pelo meu nome, se ele fizer o que, igreja? Se humilhar e depois eu ouvirei do céu e sararei a sua. Está entendendo aí? Avivamento, aviva é sarar. Deus está dizendo: se o meu povo orar, eu vou avivar. Se o meu povo orar, eu vou sarar. Se o meu povo orar, eu vou fazer. A gente olha para o ministério de Jesus, mesmo sendo um filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, ele tinha uma vida de contínua oração. Capítulo 5 de Lucas diz que quando ele estava sufocado pelas multidões, ele ia orar. Capítulo 9 de Lucas diz que quando ele podia, ele passava a noite orando. Capítulo 22 de Lucas diz que antes dele morrer, ele orou. Jesus enviou 70 discípulos de 2 em 2, mas ele não deu um padrão de mensagem, ele não deu um padrão de sermão, ele não ensinou eles a pregar. Mas em Mateus 6 ele chama eles e diz: vem cá, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Não deixei que a tentação, mas nos livrai do mal. Ele ensinou a orar. Orar traz avivamento, mas no meio da oração ele diz: se tu não perdoar o teu irmão, não apresenta a tua oração, porque como é que tu quer que eu te perdoe se tu não perdoa ele? Tertuliano vai dizer: quer ser feliz temporariamente? Te vinga. Quer ser feliz por toda a eternidade? Perdoa. O segredo é perdoar. Vivemos um período em que o povo não é avivado porque não perdoa, porque não abre o coração para perdoar. Se tu não perdoar, Deus não recebe a tua oração. Se ele não receber a tua oração, não tem avivamento. Aleluia. Avivamento não é só pedir, oração não é só pedir, oração é entrega, oração é perdão, oração é batalha. Paulo diz em Romanos 15:30 que orar é batalha. Tessalonicenses 5:17 ele diz: orai sem cessar. Existe um jargão muito conhecido, e eu tomo ele essa noite, que diz: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco. Nenhuma oração, nenhum. John Wesley, quando ele formava os seus seguidores, ele receitava para eles no mínimo 5 horas de estudo da palavra e oração. Tem uma frase famosa dele que ele diz: Deus não fará nada senão em virtude de oração. Quer resposta? Ora. Quer resposta? Ora ao teu Deus. É nas madrugadas orando que Deus preserva a tua vida, que Deus preserva o teu filho, a tua filha. Aqui está uma igreja que é fruto de oração. Aqui está esposos que foram salvos pela oração de suas esposas. Aqui está filhos que foram alcançados porque suas mães oraram.
Aleluia. Quer avivamento? Oração. Esse que vos fala, ainda quando pequeno, minha amada mãe, ele sabe, me levava meio-dia para oração no estado do Pará. 5 horas da manhã ela também me levava. E ela sabia que um dia Deus ia honrar. Quer ser avivado, ora a Deus. Quer poder, ora a Deus. Quer avivamento, ora a Deus. Não tem poder sem oração. Não tem avivamento sem oração. Você bota um culto de oração. É difícil o povo vir. Mas sem oração não tem avivamento. Eu vou terminar. Eu não vou falar de 4 segredos, eu vou falar só de 2. O segundo, para nós terminarmos, chama-se palavra. Diga comigo, palavra. Diga forte, palavra. O profeta disse: ouvi, Senhor, a tua, e temi, oh, glória a Deus. O inferno não teme quando você apresenta o seu anel de formatura. O inferno não teme quando você apresenta a sua conta bancária. O inferno não teme quando você apresenta a sua fama. Mas quando você faz igual Jesus no deserto e usa a palavra dizendo: está escrito. Aleluia. Vivemos uma época, igreja, em que o povo usa objeto, usa lenda, usa fábula para pregar, mas não usa mais a palavra. O que transforma é a palavra, o que dá vida é a palavra, o que liberta é a palavra. Neemias capítulo 8 vai dizer que quando Neemias era governante, Esdras era um escriba, eles reúnem o povo na praça, como se fosse um só homem. Eles pegam um púlpito improvisado, Esdras está com a palavra, está com o livro, e então o povo lá fora, o povo aí na frente, em pé, esperava a palavra ser lida. Quando Esdras teve a ousadia de ler a palavra, o povo foi se dobrando um por um, foi se achegando ao chão, e quando ele começou a explicar a palavra, o povo começou a chorar. A inerrante palavra de Deus, a inefável palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito. Ela penetrou o coração do povo, e o povo chorou. Não querem mais pregar a palavra. Pregar a palavra não dá ibope. Pregar a palavra não dá audiência. Mas Paulo chega para Timóteo e diz: meu filho, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5, ele diz: meu filho, eu te conjuro perante o Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Prega a palavra. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Corrige, ensina, exorta com mansidão e toda doutrina. Porque vai vir tempo, o dia de hoje. Vai vir tempo, diga assim, o tempo de hoje. Vai vir tempo. Vai vir tempo em que o povo não vão suportar essa palavra. Vai dar coceira no ouvido. Eles vão chamar mestres que vão pegar um liquidificador, ventilador, um telefone para pregar. Eles vão pegar a filosofia, um mestre que conta uma lenda ou uma fábula, porque não querem a palavra. Mas Paulo disse: Timóteo, você sobe, cumpre o teu ministério. Paulo estava dizendo: Timóteo, o teu ministério profético, ele é na oração, ele é na palavra. Continua com a palavra, ainda que não queira, maneja a palavra, ainda que te escanteie, maneja a palavra, ainda que te persiga, maneja a palavra, ainda que te isole, maneja a palavra, ainda que jogue terra no teu poço, maneja a palavra. Prega a palavra para sofrer com Jeremias, mas Deus diz: onde está o pentecostal, que ainda prega a palavra.
Atos 19, o historiador da igreja, Dr. Lucas, ele vai contar a terceira viagem missionária de Paulo. E quando ele começa a relatar, ele diz que Paulo chega em Éfeso e ele encontra um grupo de irmãos pequenos que não sabiam o que era o Espírito Santo. Ele impõe a mão sobre eles, ele ora e eles recebem o Espírito Santo. Paulo se agarra com a palavra e sai por Éfeso pregando. A sua palavra é tão forte, Deus usa a palavra com tanto poder, que Paulo pregava e se assuava. Alguém pega o lenço de Paulo depois que ele prega, joga no morto e acontece milagre. Joga no endemoniado e ele é expulso. O que é isso? É o poder da palavra. É o poder da palavra. Alguém com inveja deste poder da palavra tenta expulsar demônio, mas é envergonhado. E essa vergonha constrange o povo de Éfeso. Eles pegam os seus livros de bruxaria, pegam os seus livros de feitiçaria, eles colocam em praça pública e eles queimam. E o versículo 20 vai dizer: a palavra crescia, a palavra crescia, a palavra crescia, a palavra se fortalecia, a palavra crescia, a palavra se fortalecia. Que avivamento! Palavra, palavra, o segredo é a palavra. Fica de pé. Orar de manhã dá sono.